fazer uma oração ao Senhor, pedir a Ele a bênção do estudo nessa noite, amém? Não deixe nada atrapalhar você nesse momento, irmão. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelo dia que o Senhor nos deu e pela noite que chegou. Obrigado pela oportunidade que nós temos também de poder ouvir Tua palavra nessa noite e nos alimentar dela e pelo poder do Espírito Santo praticá-la também, Senhor. Pedimos ao Senhor que cure as nossas enfermidades, pois sabemos que temos pessoas entre nós e nós próprios também temos nossa dificuldade de saúde, mas aqui nós também temos o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Vocês lembram o que foi que nós estudamos ali ontem? Vocês lembram o que foi que nós estudamos aqui ontem de noite? Ninguém lembra? A parábola de Lucas 18. Foi ali onde nós começamos. Falamos sobre oração. A importância da gente então poder orar. Eu queria abrir com vocês a Bíblia nessa noite no capítulo 2 de João. Capítulo 2 do Evangelho de João. Certo? Não deixe sua Bíblia fechada. Lembre-se, quando uma Bíblia está aberta, é a boca de Deus falando com cada um de nós. Lucas fica depois de... João fica depois de Lucas, perdão. O sermão vai girar em torno de 12 versículos que nós então meditaremos nele nessa noite. Capítulo 2. Acharam todo mundo? Capítulo 2. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Quando Deus mais desejar falar com você nessa noite, talvez você se deixe desperceber por alguma situação. Porque o inimigo ele é muito, psicólogo nisso. Ele sabe que todos nós aqui nessa noite necessitamos do que, irmãos? Do que você necessita aqui nessa noite? Vocês estão atentos ao que eu estou te dizendo? Do que nós necessitamos aqui nessa noite? Necessitamos ter um encontro com Jesus, não é verdade? Agora, sabia que tem o risco de você vir a esse lugar e sair sem se encontrar com Jesus? Sabe por quê? Porque você se despercebeu. Eu uma vez fui participar de uma palestra num determinado lugar e eu precisava muito, eu fui ali porque eu precisava ouvir exatamente o que o palestrante iria tratar. Você acredita que quando chegou no momento que ele estava falando daquilo que eu fui para ouvir, eu me despercebi, quando eu me dei por mim, ele já estava encerrando o assunto. Mas eu tive tanta da raiva. Perdi. Só que depois eu esperei ele passar na porta, e aí fiz umas perguntas a ele dentro do contexto que eu queria, e aí ele disse assim: à tarde eu vou repetir essa palestra de novo com outros detalhes. Foi minha sorte, mas perdi pela manhã. Então desse dia para cá eu percebi uma coisa, que toda vez que eu vou a um ajuntamento aonde se ministra a palavra de Deus, eu sempre digo para Deus: Senhor, se eu não tiver condição de ouvir, não me leve para lá, porque eu quero ir para ouvir. Quem estuda a Bíblia sabe do que se trata o capítulo 2. Sim ou não? Qual é o contexto do capítulo 2? Até o verso 12. Balame Jesus Cristo. É o casamento de Cana da Galileia. O contexto é esse ali. Então nós vamos ver Jesus fazendo um milagre dentro de um casamento. Jesus fez o primeiro milagre lá em Gênesis, quando salvou o casal, e no Novo Testamento ele começa seu ministério também fazendo um milagre no casamento. E eu queria ler com vocês a partir do
verso 1 por diante, iremos começar então a viajar pelos primeiros versos. 2 dias depois, houve o quê? Aqui diz 2 na minha, se eu não estou enganado. Pronto. Não importa se for uma semana, 2, 3. Alguns dias, tem versão de Bíblia que diz assim. Ela não cita dias. Há outras que diz, por exemplo, 2 ou 3. Lembre-se de uma coisa. No calendário judaico sempre tinha a minoria de um dia. Ele sempre tinha um dia a menos. Isso que vocês estão vendo 2. Às vezes era um dia, às vezes era um ano a menos. Sempre tinha essa contagem desse jeito. Então, alguns dias depois, ou 2 dias, ou 3 dias depois, o que foi que houve? Casamento. Aonde o casamento? Aqui diz num povoado de Cana da Galileia, na região da Galileia. E quem estava nesse casamento? A mãe de Jesus estava ali. Aqui tem um prato cheio para quem quer defender que Maria até hoje continua fazendo milagres. Não é? Tem pessoas que acreditam desse jeito. Mas não é isso que esse texto ensina de jeito nenhum. Se você der uma olhada, Maria não fez nenhum milagre naquele casamento. Sim ou não? Ela fez algum milagre aqui nesse momento? Ela vai até Jesus. Então, se ela tivesse poder, ela teria feito milagre, mas ela não fez. Ela foi até Jesus. Eu queria que você entendesse cada ponto que você vai entender aqui, que você vai estudar aqui então nesse sermão. Nós precisamos entender os pontos. Qual é o primeiro ponto que você ouviu já nesse verso que nós lemos? Você consegue identificar alguma coisa? Houve um casamento. A primeira coisa que eu entendo é que casamento não é inventado pelo pastor da igreja, nem pelo padre ou pelo bispo. Casamento é algo idealizado por quem? Quem inventou o casamento? Deus. E aquilo que Deus ele faz, concede, ele faz e depois se arrepende, desiste e diz, olha, eu fiz, mas não deu certo, acaba com isso e pronto. É assim? Não. Tudo aquilo que Deus faz sempre tem um objetivo de ser eterno. Existem algumas coisas na Bíblia que são santas, não se negociam. Uma delas é o casamento. O casamento é santo. Tem alguém aqui que discorda disso? Casamento é uma instituição divina e é santo. O sábado é santo. Os dízimos é santo. Tudo que eu estou dizendo aqui a vocês está na Bíblia. A igreja é santa. Sem falar que o dono de tudo isso que eu estou falando, ele é santo. Deus é santo. Entende isso? Então, irmãos, não foi o homem que inventou o casamento. Pelo contrário, o homem apenas, ele deu seguimento àquilo que Jesus fez. Embora tenha pessoas hoje brincando de casamento. Não? Parece artistas de novela, atriz de novela e etc. Autor, não? Casa-se hoje, pegou uma briga, amanhã se separa, vai no divórcio e acabou, não? Essa é a moda do mundo, não é verdade? Ou ficar. Há outros que não querem nem casar. Não, eu fico com uma hoje, outra amanhã e por aí vou. Será que isso tem origem divina? Quem está por detrás do ficar? Quem está por detrás do divórcio? Você sabe o que está escrito em Malaquias? Deus disse assim, eu odeio o divórcio. Vamos ler esse texto para não ficar no ar? Malaquias. Vamos ler esse texto para não ficar, querido, no ar. É bom a gente dizer e mostrar, não é verdade? Malaquias, capítulo 3, se eu não estou enganado é capítulo 2. Já vou procurar aqui e vou dizer para vocês, viu? Capítulo 2. Capítulo 2 de Malaquias. Eu vou pedir que alguém aí da plateia leia com a voz de quem está vivo, viu? Capítulo 2, verso 16. Diz o que, irmãos? O que diz o verso 16? A minha versão diz assim, eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. Mas a de vocês diz um pouquinho mais diferente.
Não tem essa versão aqui? Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Certo. A versão melhor para esse texto é a que diz eu odeio. Pense numa coisa que você odeia. Você faz de tudo para não ver aquilo, não é verdade? Por quê? Porque você odeia. Do mesmo jeito é Deus. Então, o texto está dizendo, Deus está dizendo aqui para nós que Ele odeia divórcio. Ah, irmão, mas eu não aguento mais viver brigando. Não, também você não é obrigado a conviver de um relacionamento com briga direta. Existe dois caminhos para isso, duas saídas. Ou sentar e resolver o problema, ou se afastar um do outro. Agora, tem que se entender uma coisa. A partir do momento que eu me separo do meu cônjuge, eu não estou mais autorizado ao quê? A casar. Biblicamente, eu só posso me casar com outra pessoa se a minha parceira morrer. Aí, se ela morrer, que eu estou autorizado para casar, segundo a Bíblia. Agora, se eu ficar também torcendo para ela morrer, entendeu? Eu estou pecando nisso aí, entendeu isso? Agora, volte lá para João, capítulo 2. Volte lá para João. Capítulo 2. O texto está dizendo a mãe de Jesus estava ali. Nós vamos entender, capturar aqui, irmão, captar desses textos, sugar algumas coisas de muita importância para nós. E aí o texto vai dizer no versículo 2, Jesus e os seus discípulos também estavam ali. Tinham sido convidados para o casamento. Olha que coisa interessante. A mãe de Jesus estava lá, Jesus e os seus discípulos estavam lá. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Fazia quase 90 dias que Jesus aqui não tinha mais visto a sua mãe. Ele, quando é batizado, ele vai para o deserto. Quando ele sai de lá, ele vai pregar pela Galileia. Começa seu ministério ali. E aí o que acontece? Fazia muito tempo que ele tinha visto a sua mãe. É muito bom você guardar essa informação que eu estou te dando, porque nós vamos precisar um pouquinho dela mais lá na frente. Nós vamos voltar a ela. Então ele não tinha visto mais a sua mãe. Por que, irmão, você está dizendo isso? Você já vai ver aqui nos versos seguintes. E o texto está dizendo que Jesus e os seus discípulos também estavam ali. Então eu percebo, eu entendo que essa família, eles eram muito próximos de quem? De Jesus. E também dos seus discípulos. Você vai convidar um estranho para dentro de um casamento seu? Para participar de um evento seu? Você só convida pessoas que você conhece, que você preza por elas, que você tem respeito por elas, etc. Você não vai convidar gente estranha. Então, se Jesus foi convidado para aquele casamento junto com Maria, um daqueles noivos ali, os noivos, eles eram parente próximo de Maria, mãe de Jesus. Por isso que Jesus é convidado, porque ele também pertencia àquela família que o convidou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Eu vou sempre estar repetindo aqui um verso. E repita novamente o versículo 2 que diz assim, olha. Jesus e os seus discípulos estavam ali porque tinham sido convidados também. Você já convidou Jesus para fazer parte da sua família e do seu relacionamento? Aliás, desde quando nós nos casamos, não é verdade? Quando a pessoa se casa diante do juiz, ela está fazendo uma jura, sim ou não? Mesmo você na sua ignorância, mas sabe quem está ali diante daquela jura? O próprio Deus. E ele não está levando aquilo na brincadeira. Você pode até estar levando as coisas ali na brincadeira, mas ele de jeito nenhum. Deixa eu te dizer uma coisa, casamento com separação de bem. Você queria esse casamento? Por que a minha mulher está casando comigo com separação de bem? Porque ela está avisando, se não der certo eu dou um bicudo e acabou. Não, vocês acham que é o quê? Isso é casamento desse povo que vive esse povo rico, né? Demais. Aí casa com separação de bem, por quê? Porque já tem a possibilidade de o quê? De separar-se. Eu pergunto, esse casamento, será que é aprovado por Deus? Quando eu fui me casar, o juiz perguntou assim, e o que você tem? Eu digo, eu não tenho nada, e o que tem nós dois. Acabou.
Nós temos alguma coisa aqui, irmãos? Não, tudo é de Deus, né? Tudo é de Deus. Casa, Tudo. Eu nunca fui no enterro para ver uma casa dentro de um caixão, um carro. Nunca vi. Agora, patrimônio mais patrimonial, mas não é de ninguém, não. Não é de ninguém. Deus que comanda, mas Exatamente. é daquele lá. Deus, ele coloca isso nas suas mãos para você administrar. É verdade. Entendeu? Mas nós não temos nada aqui. brigar, matar um com o outro, faz isso. Cada é de Deus. Entendeu? Não é pecado você ter as coisas, de jeito nenhum. Não é pecado você enricar, de jeito nenhum. O problema é a riqueza subir para a cabeça e você querer humilhar os outros. Né? Mas Deus é o dono da riqueza e uma pessoa quando enrica é porque Deus permitiu. Agora é claro que tem as riquezas também da parte do diabo, precisamos entender isso, não é? E o diabo também tem poder para dar riqueza às pessoas. Mas a pergunta que nós fazemos é, irmãos, os casamentos que Jesus faz parte dele, tem problema? Não. Vou repetir a pergunta. O casamento que Jesus faz parte dele, ou que Jesus está infiltrado dentro dele, ele tem dificuldade, problema? Não. Tem. Agora ficou a dúvida, né? Uns dizem que tem, outros dizem que não, né? Não, mas eu entendi. Eu estou entendendo, irmão. Ah, foi pronto. Tem, rapaz. Nós fomos todo mundo santo já. Se não Vamos lá, tivesse irmão. aí, Vamos continuar aqui com a leitura, que na leitura você vai descobrir. Só preste atenção nas perguntas. Não é pergunta para criar debate, nem divisão, nem nada. Não, também, né? Vamos lá. O texto está dizendo que Jesus, os discípulos e a mãe dele estavam ali naquele casamento. Mas os casal ali, eles nem tinham chegado a morar juntos, já apareceu o primeiro problema. Olha o que diz o verso 3. Quando acabou o que de lá, irmãos? A mãe de Jesus foi lá e fez um milagre daquele tamanho. Assim está aí o texto? Não. Como é que está o texto? O vinho acabou. Por isso que eu fiz a pergunta. Aí eu vou repetir agora. Um casamento que Jesus está lá, parece problema, sim ou não? Sim. Sim. Agora, o problema não é invencível. O problema é solucionável. É diferente, agora não é? Então, querido, agora eu vou fazer a pergunta ao contrário um pouco. Um crente que aceita Jesus, ele enfrenta problema na vida? Sim. Jesus enfrentou, irmãos. Jesus sofreu. Jesus, sabe, irmãos, foi perseguido, foi massacrado, foi odiado. Sabia disso? Mas Jesus não foi vencido por nenhum desses tipos de mal. Amém por isso? Amém. Jesus disse assim para nós, lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, ele diz assim: digo-vos essas coisas para quando acontecerem, vocês estarem lembrados do que eu disse. No mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci as aflições do mundo. E vocês também irão vencer. Amém. Querido, eita Deus. quem não quiser ter aflição ou problema nessa vida tem que não nascer. Nasceu em cima dessa terra, vai enfrentar a adversidade. Mais cedo ou mais tarde. Você vai ter momento que você vai ter problema na sua família, vai ter momento que você vai ter problema no seu trabalho, vai ter momento que você vai ter problema com você mesmo, e você vai ter que saber lidar com isso. E é por isso que Jesus diz assim: vinde a mim, porque eu sou manso, porque eu sou humilde, e eu quero ajudar vocês a resolverem os seus problemas. E aí muitos escolhem cantos errados quando aparece o problema. Muitos vão atrás de bola de cristal para resolver o problema. Outros vão atrás de jogo de buzo para resolver o problema. Carta da necromancia, mano. Parte para o lado do catimbozeiro. Não, porque eu tenho que resolver isso. Filho, o melhor caminho para nós resolvermos as situações adversas é quem? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou a vida. Eu sou a verdade. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha em treva. Eu tenho a solução para os problemas de vocês. Amém. Eu só tenho que confiar em Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Coríntios, não precisa vocês abrirem, Paulo tinha uma coisa que ele chamava de espinho na carne. Paulo era um homem de Deus? Sim.
Quem leu as cartas de Paulo sabe quem era ele. Sabe, Paulo estava num canto pregando e ele não tinha tempo de ir lá em Bezerra fazer uma cura, ele mandava um lenço dele ou um avental, que chama a Bíblia, depende da versão. Leva esse lenço lá e coloca lá na enfermidade daquele que está enfermo. E quando colocava o lenço de Paulo, a pessoa ficava boa. Aí nós temos Valdomiro aí vendendo lenço, né? É, aquele falso profeta. Entende? Irmãos, o caminho é Jesus. Agora, repare em outra coisa aqui. Perceba numa coisa, o vinho acabou. Agora, você tem noção do que era se acabar o vinho dentro de uma festa de casamento? Para trazer para os nossos dias, imagine você convidou 100 pessoas para um casamento seu e acabou o bolo na metade dos convidados. Como você se sente? Não tem mais bolo. Esconder debaixo da mesa. Ou correr dentro de casa com a noiva antes da hora, né? Você já imaginou a situação? Diga, é uma surpresa que fazer. É outra coisa, irmãos. É uma surpresa. As festas de casamento, as nupciais daquela época de Jesus, sabe quanto tempo durava? Domingo, 8 dias. Era de 7 a 15 dias. Todo dia. Não tem pensando que o negócio não era de brincadeira, não. Comendo e bebendo para morrer. Você tinha que preparar-se para isso. Você está entendendo? As festas de casamento daquela época nem se compara aos de hoje. Entendeu? E quando pensa que não, acabou-se o vinho. Dependendo da situação onde você encontra essa palavra, vinho, ela é símbolo de algumas coisas. Vamos entender Apocalipse agora. A Bíblia diz no capítulo 17 de Apocalipse que ele viu uma prostituta. O que ela segurava na mão? Uma taça cheia de quê? Das abominações. Ou seja, vinho ali era símbolo de ensinamentos. Sabia? Não precisa se abrir não, eu só citando o texto. Nós vamos começar a estudar Apocalipse domingo à noite também na igreja. Mas tem vinho que tem álcool, né, irmão? Hã? Tem vinho que tem álcool, eu já bebi muito disso aí, é péssimo. Mas o vinho daqui da Bíblia que está falando não tem nada a ver com isso aí não, entendeu? Ah, sim. Então vamos lá. Esse tipo de vinho que Jesus está falando dele é que acabou-se o vinho da festa, era o vinho da festa. Porém, entenda uma coisa. Esse vinho não era vinho Da festa não, né? com álcool, irmão. Álcool não, né? Ixi. Não era vinho com alcoolizado. Se fosse, Jesus não iria participar dessa festa. Fiquei até bebo com isso aí, irmão. Entende, irmãos? Eu já expliquei para vocês a situação na língua grega, quando o texto está falando para vinho sem fermentação, ou seja, suco de uva, era ainos. E foi o que Jesus bebeu e o que transformou em milagre. Aí isso é verdade. Fez um milagre. O vinho com álcool é satã. Agora, quando a Bíblia quer falar, por exemplo, no texto original, tanto no hebraico quanto no grego, quando a Bíblia queria falar para vinho que tinha álcool, que era alcoolizado, era oidas. Você pode olhar lá, entrar na rede social que você vai encontrar o que eu estou dizendo. Sério? Então, essa palavra já sabia que era vinho, chamava-se de vinho azedo, ou seja, vinho fermentado, vinho que se você bebesse, se envenenava. Inclusive, é desse tipo de vinho que se molha uma esponja, apesar de não ter muitas bíblias que apresentam desse jeito. Lembra de Jesus quando alguém molhou embebedou uma esponja com vinagre e deu para ele? Não tinha nada de vinagre ali. Era vinho azedo. Por que a Bíblia relata que Sansão se embriagou com o vinho? Não entendi. A Bíblia relata, tem um texto hebraico que fala que Sansão bebeu vinho. Sansão. Sansão, é. Não só foi Sansão não, muitos beberam. Noé bebedor ficou num vinho na casa dele. Ele não embriagou? O texto Foi não. Sansão, não? Sansão. Ele plantou uma vinha, bebeu vinho fermentado, ficou nula dentro do meio da sala, pediu ele vir e cobriu lá com lençol. Um saiu fazendo propaganda, outro cobriu. Sansão não se embriagou, não? Sansão se embriagou? Não, eu não vi relato de Sansão estar bêbado. Eu sei que ele bebeu, mas eu não vi relato de ele Os estar irmãos da embriagado. igreja de São Paulo falavam, né? Hã? Os irmãos falou que Sansão se embriagou, né? Eu falei isso? Não, lá de São Paulo, da Sim, lá da de- Universal. eles também, muitos por aí, querido. Muitos por aí que sabem que Jesus já bebeu vinho, que Jesus bebeu vinho com álcool, muita gente sabe Ah, disso. não, o senhor não. Olha, da irmão, Universal. não, eu estou entendendo, veja, irmão. Nem tudo que as pessoas dizem é verdade. A gente tem que olhar para o que a Bíblia diz a respeito do assunto.
Tem muitos irmãos aí que estão dizendo coisa que não existe. A Bíblia nunca falou isso para ninguém, eles estão dizendo. A Bíblia nunca disse a ninguém que Jesus bebeu vinho com álcool. Nunca disse isso a ninguém. Isso é mentira. Entendeu? É mentira. Então, tem coisas por aí que estão fantasiando, mas não existe isso. Então, o vinho que Jesus está usando lá naquela festa de casamento, e que tinha se acabado, era vinho, suco da uva. E eu nunca vi um suco tão bom. Agora, quando ele fermenta, aí o negócio fica mais diferente, não é? E ele serve de medicação, não é? Ou seja, ele é medicinal, entendeu? Olha o que diz o verso 4. Versículo 4, irmão. Jesus respondeu: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Que hora era essa que ele estava falando? Hora do milagre. Não, sim. Se era a hora do milagre, por que ele fez? O que Jesus está dizendo aqui, não chegou a minha hora ainda de eu, entende? Ou seja, voltar lá para o Pai, eu cumprir aquela missão que ele está falando da cruz aqui, não dos milagres. Milagres eu já vinha fazendo. Inclusive, Maria vai dizer algo aqui na frente, por que ela disse isso? Tudo que ela tirou isso? Então, e às vezes, deixa eu entender aqui, parece até que ele foi mal educado com a mãe. Não é? Que tenho eu contigo, mulher? Que tenho eu contigo? Mas olha como está o texto nessa nova tradução na linguagem de hoje, esse texto. Não preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Parece que ele está sendo mal educado, não é? Mas isso era uma expressão de palavra que todo mundo usava naquela época. Não palavras ignorantes, mas era a forma de verbo de língua naquele momento. Ou que as pessoas usavam. E Jesus está dizendo assim, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Aí muitos lêem esse texto, era a hora dele fazer um milagre ali. Não era isso. Ele está falando do cumprimento da missão. Ainda não chegou a minha hora. Se você dá uma olhada nesse mesmo texto aqui, você vai comparar com o outro que Jesus diz assim: Pai, é chegado a minha hora. Glorifica o teu filho. Então, que hora que ele está falando? Da hora dele terminar o sacrifício dele aqui nessa terra. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Diante de toda essa situação aqui, como é que está os noivos? Preocupado. Hã? Preocupado, não? Mas cadê a preocupação que eu não estou vendo aqui nos textos? Você lê o capítulo todo, você não vai ver esse noivo preocupado. Vocês sabiam disso? Você percebe que nós temos que ler a Bíblia prestando atenção? Os noivos não estavam sabendo dessas coisas aqui. De jeito nenhum. Você sabe quem sabia desse acabamento de vinho? O servensal, que na língua grega eram os diáconos. Há outras versões de Bíblia que diz servente ou servo, mas na linguagem grega eram os diáconos. Eles tinham uma equipe de diáconos ali que estava tomando conta daquela situação, e tinha um chefe, que era o chamado de mestre-sala. Era o experimentador do vinho. Por que o mestre-sala tinha que experimentar o vinho? Para provar. Para provar? Para provar se era bom ou não. Não era só por isso. Se tivesse algum veneno para matar o noivo, quem primeiro era afetado? O guerreiro é a mesma coisa. Entendeu, querido? Então tinha esse procedimento todinho. Então tinha um mestre ali para dar o ponto no vinho, dizer se ele era bom ou se ele estava também contaminado com alguma coisa. Você queria participar, ser um mestre-sala naquela época? Ou até hoje ainda tem dessas pessoas grandes. Chega uma bebida ali, ele bebe logo tu primeiro. O cara se recusar. Se se recusar, ele pode ir embora. Não serve para aquilo ali. Entende? Irmãos, isso é muito sério isso aqui que nós estamos falando, irmão. E sabe o que eu aprendo com isso? Às vezes tem coisa que está acontecendo dentro do teu casamento que você não está percebendo. Quem percebe é quem está de fora. Já aconteceu isso com você? Quem estava sabendo do acabamento do vinho? Maria. Agora Jesus já sabia porque Maria tinha dito. Tem um grupinho ali que sabia que o vinho tinha acabado. Sabia? Mas os noivos não sabiam que o vinho tinha acabado. Estavam tranquilos lá, achando que estava tudo bem. Sabe, irmãos, existem famílias e casamentos que estão nessa situação. Parece que está tudo bem, mas o que está acontecendo? Acabou-se já alguma coisa ali dentro do relacionamento. Mas os cônjuges estão pensando que está tudo
Será que está tudo bem mesmo dentro do seu relacionamento? Será que está tudo bem mesmo com a sua família? Ou você acha, o que significa tudo bem para você? São palavras que nós deveríamos refletir nela. Hã? O que significa está tudo bem para você? Nós deveríamos refletir nisso. Hã? O que significa está tudo bem para você? Ah, eu dou toda a despesa da minha mulher. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas será que é isso tudo bem? Eu conheço pessoas que fazem tudo isso, mas não amam seu cônjuge. E como é que está tudo bem? Às vezes eu posso dar tudo que a minha família precisa, mas eu não estou mais no seio daquela família. Como é que está tudo bem? Você está entendendo? É sério isso ou não é? Às vezes você está ali. Outro dia eu cheguei numa casa de uma família. E, irmãos, não tinha que notar aquilo. A forma como o marido tratava a esposa, a forma como ele tratava ele. Mas quando chegava à noite, o cara ia se embora e ninguém via mais ele. Até que um dia, aí eu perguntei a ele, né? A gente em conversa, o senhor trabalha de noite? Ele disse, não. Eu só venho aqui olhar meus filhos, mas eu não moro mais aqui não, eu tenho outra família. Mas quem não conhecia dizia que estava tudo bem. Meus irmãos, isso que você está ouvindo nessa noite, está lendo aí com seus olhos, é algo sério. E quer que eu te diga uma verdade que você talvez ainda não ouviu aí durante esse tempo todo? 70% das famílias não são felizes. Vou repetir aqui o que eu estou dizendo aqui. 70% dos relacionamentos familiares não existe felicidade. É uma aparência. Tem algo ali que atrapalha. É uma desconfiança. É um ciúme. Ciúme doentio, né? Hã? Ciúme doentio, né? Não sei se é doentio, eu sei que tem, né? Mas entende, irmãos? Então é algo que atrapalha. É uma insatisfação com alguma coisa, irmãos. Eu não sou psicólogo, não, de jeito nenhum. Nunca estudei para isso, não. Mas eu sempre acompanho palestras de psicólogos, né, e eles me contam isso. Que durante as entrevistas familiares, a procuração dos cônjuges a esses mestres dessa área, todos eles dizem para ele, não sou mais feliz com meu cônjuge. E a pergunta que ele sempre faz é, por que você ainda insiste? Na tentativa de mudar. É um ponto. Outro ponto. Eu tenho pena. Eu tenho pena de deixar meu parceiro. Será que eu estou olhando na cara de alguém aqui nessa noite que está casado por pena? Eu não conheço a sua vida, nem você conhece a minha. Nem tão pouco estou dizendo que você está fazendo isso, mas pode ter essa possibilidade. E você vai morrer infeliz desse jeito. É mentira? Isso é sério, irmão. Eu saí para trabalhar hoje com esse sermão na mente, desde ontem de noite. E quando você vai estudar, verso por verso, sabe, o Espírito Santo começa abrindo o seu entendimento e mergulhando ali para dentro. Esta é a situação da humanidade. Há outros que estão ainda dentro do casamento por causa que tem um filho, uma filha, ou um bem que não está tendo como haver divisão e não vou perder não, eu continuo. Mas a infelicidade permeia dentro daquela família. Por isso que eu estou te dizendo e repito, é uma raridade você encontrar uma família para dizer assim, eu sou feliz 100% na minha família. Eu não estou falando aqui, irmão, de ter carro, fazenda, não é isso. Até porque tem muitos relacionamentos que as pessoas são bem, mas não têm a felicidade. E às vezes, sabe, querido, eu encontrei uma mulher, um casal, e eu tenho que te falar dele aqui nessa noite. Maria de Inácia era o nome dela, da senhora. Numa semana de oração que eu estava fazendo num lugar chamado Cruze. Edson já esteve nesse lugar já.
A gente foi uma vez lá em Samara, verdade? Levar ela. Isso. Eu tive fazendo uma semana de oração nessa cidade. Fica depois de Panela para lá, acho que dá uns 20 quilômetros, né? Por aí acima, né? E aí, irmão, eu conheci, a irmã disse assim para mim, que me chamou para fazer a semana de oração. Ela disse: olha, irmão, você vai ficar tomando suas refeições na casa de Maria de Inácio, é o nome dessa senhora. Eu não conhecia ninguém lá. E aí eu cheguei no domingo à noite para começar essa semana de oração, quase que eu voltava. Eu cheguei na igreja e não tinha ninguém lá. E escureceu, o telefone não pegava lá no meu celular, porque eu não tinha chip da operadora de lá. Rapaz, deu quase 7 horas da noite, tudo apagado na frente da igreja. A igreja era a última casa da rua. Eu sem conhecer ninguém ali. E ele disse: sabe uma coisa, eu vou pegar uma bolsa no bagageiro dessa moto, que era a bolsa de roupa que eu ia passar a semana lá. Sabe uma coisa, vou voltar para casa agora. Quando eu me aproximei da moto, chegou uma mulher. Chegou uma mulher naquela igreja. Toda de preto, calça preta ou blusa preta. E ela ficou ali e ela disse: que hora que abre aqui a igreja? Eu digo: moça, você está perguntando a pessoa errada, que eu sou lá de Bezerra e sou pregador daqui. Já estou já indo embora, já não fui porque você chegou aqui, eu vou esperar um pouquinho. Eu não sei se desistir ou se acontecer alguma coisa e eu acho que não vai acontecer a semana de oração. Uma pessoa que não lá veio o diácono da igreja e abriu a igreja. E aí o que ele fez? A moça entrou com um semblante muito abatido. E aí eu preguei o primeiro sermão, falando sobre Elias e etc. E ela gostou e voltou, e quando foi na quarta-feira ela pediu uma visita. E nós fomos visitar essa mulher. O marido dela é uma excelente pessoa, tranquilo. Mas a mulher disse assim: estou me divorciando do meu marido. Não tem quem notasse. E aí a mulher que estava visitando comigo, conhecia ela, disse: mas por quê? Seu marido é uma pessoa tão boa, vocês formam um casal tão bonito. Ela disse: meu marido me trocou pelo celular. Sangue de Cristo tem poder. Tá no celular. Você sabe o que, é que o celular está fazendo por aí, irmãos? Tem mulher que não tem mais tempo para o marido porque está na internet. Do mesmo jeito é homem. Eu ia passando essa semana num canto e tinha um casal ali almoçando. E o rapaz olhando ali para a cara da moça, ela todo o tempo ali no celular. Eu era a situação. Antigamente, quando não tinha esse celular, irmãos, as pessoas conversavam. Chegavam numa praça, não era aquela conversa de todo mundo. Hoje não tem isso mais, não. Não tem isso mais. Você chega lá, tá tudo pessoal com a cabeça baixa, parece que deu uma gangueira no pescoço. Tudo fitado ali, irmão, na internet. A garagem da prefeitura ali. Que passa assim, 4,45 horas dos caras assim. Tá vendo? Os dois sentados. Olha, vai de noite ali, quando eu estou ali trabalhando, vai de noite lá, chega casal ali, meu irmão, pensa que não, puxa um celular bem grande, o outro que fica lá sentado, conversa, coisa, mas não tem o do celular, não. Por isso que hoje em dia está desse jeito, irmão, a dificuldade. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, relacionamento, ele funciona à base de quê? De diálogo, irmão. Amizades de amigo para amigo, como é que começa esse negócio? Diálogo. Como é que eu vou me tornar amigo de ninguém se eu não falo com o cara, irmão? Hã? As boas amizades, os bons relacionamentos é na troca de ideias, de palavras. E começa conversando, contando experiência. De confiança, né? Isso, de confiança. Nem todo mundo vai dizer, mas é assim, querido. Se você for procurar saber aqui as amizades da época daquele senhor que está ali, que não conheceram aquela não é? É uma bênção celular, desde que ele não domine você. Mas o problema é que isso dominou a humanidade. É, pior que é mesmo. Entendeu, irmãos? E aí, depois ali naquele dia, terminando aqui a conversa, convidei o rapaz para ir para a igreja. Ele trabalhava na ambulância, carregando gente de Panelas para Cruze, e de Cruze para cá. Aí ele disse: amigo, antes de vocês entrarem nesse procedimento, experimente o resto dessa semana de oração. No outro dia ele foi para a igreja. Meu irmão, a palavra de Deus entrou no coração desse homem. Na sexta-feira ele pediu para nós visitar ele novamente. Eu fui e disse: minha vida está uma paz. Minha vida está uma bênção.
Deus me livre de me divorciar da minha esposa. Que loucura ia cometer. E aí disse assim, obrigado, irmão, por você vir de tão longe e salvar o meu casamento. Ele disse, não, foi eu. Foi a palavra de Deus, foi Deus através da sua palavra. Sim, mas foi você. Os outros não vieram aqui, não. Meus irmãos, isso é muito sério. Talvez alguém possa dizer assim, mas o que isso tem a ver com o contexto? O vinho se acabou lá do casamento. O que se acabou no seu casamento? Isso é momento para a gente refletir. O que se acabou no seu casamento? Eu vou dizer algumas palavras aqui, talvez algumas não sejam muito boas aos seus ouvidos. Né? Talvez, irmãos, o que tenha se acabado no seu coração seja o seu desejo sexual de um para com o outro. Talvez o que se acabou no seu casamento seja, sabe, irmão, a falta de ser verdadeiro um com o outro. Ah, é? Sabia disso? Esse é o vinho que pode ter se acabado lá. O vinho da confiança. Escute isso aqui em nome de Jesus. Talvez o que se acabou no seu casamento foi o vinho da sinceridade. O vinho da atenção. Sabia? Talvez o que esteja faltando lá seja isso, irmão. Sabe? Porque casamento precisa de atenção com o outro. Sabia? Talvez o que se acabou lá no seu casamento foi o vinho, sabe, irmão? Da alegria, da bondade, de passear um com o outro, de investir um no outro. Sabia? De ser paciente um com o outro, nenhum de nós presta. O amor, né? Isso é o amor, é o vinho do amor. E nesse contexto onde nós estamos lendo, é exatamente isso, irmão. Ali realmente precisava-se disso. O que se acabou no seu casamento? E deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que tem muito dentro dos casamentos também? Cobrança. Ah, meu marido não faz isso, minha mulher não faz isso, mas tu está fazendo também? A Bíblia diz assim, tudo que você quer que o outro faça com você, faça você primeiro com ele. É ali onde está o segredo, irmão. Eu quero que a minha esposa me trate bem, mas eu só trato mal. Eu quero que a minha esposa me dê atenção, mas eu não dou a ela. Eu quero que a minha esposa me elogie, mas eu nunca dou um elogio a ela. Isso são os vinhozinhos que estão se acabando. E vice-versa, né? Isso. Eu estou aplicando os dois lados, não é? Entende isso, irmãos? Às vezes em casa para onde você vai na rua é... Bem direitinho. Eu conheço muitos aqui conhecem esse casal, só não vou dizer, não convém. Isso é até falta de respeito e de ética, não é? E um dia o rapaz estava ali bravo, porque a mãe tinha dado uma pisa no filho. E começaram a tripular os dois. Palavra vai, palavra vem, e ela foi e disse assim. Ele foi e disse assim para ela. Interessante, você é muito hipócrita. Com os filhos dos outros você fala bem direitinho, tem muita paciência. Qualquer coisinha com você vai pro tabefe. Ela, olha. Fechou o bico. Você já viu pessoas erradas ter vez? Então não está entendendo, irmão? Às vezes eu dedico o tempo do mundo todinho a meus amigos, a minhas amigas, trato bem. O que precisar de mim eu estou ali. Mas para minha família, estou longe. Cuidado, enquanto você está longe, pode ter uma ali por perto. Esse é o mundo. Não estou de brincadeira. Enquanto você está distante da sua família, cuidado com o inimigo. Viu, irmãos? O inimigo ele é muito astuto. Sabe o que o inimigo observa na sua família? A crise que está acontecendo ali. E é em cima dessa crise, dessa necessidade, dessa escassez lá, que ele vai agir. E que ele cria força, né? Isso. Se enraiza. Ah, peraí. Aquele homem brigou com a mulher faz 15 dias que ele está sem mulher. Peraí, vou botar uma mulher bem bonita na frente dele. Não, não é assim não. Ou vice-versa, irmãos. O inimigo já vai ser uma necessidade. Das necessidades das pessoas. Mas as pessoas não ignoram isso. Eu conheci um casal também, você pode até dizer assim, esse irmão já conhece, não estou dizendo mentira aqui não. Aqui não é lugar de mentira. E eu aconselhei esse casal. Qualquer coisinha é motivo para uma briga e quando brigar vai dar 3 meses intrigado um com o outro. Rapaz, esse negócio é perigoso. Não, mas comigo o negócio é assim, que eu não dou o braço a você. Eu digo, cuidado na tua vida. Cuidado na tua vida. Tu está dando brecha para o diabo destruir tua família. Graças a Deus aliviaram mais. Aliviaram mais. Então você está entendendo, irmão? É porque a Bíblia fala que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Sim. Né?
Sabe o que o apóstolo Paulo aconselhou os casal? Esposas e esposos, não fiquem longe um do outro. A não ser pelo consentimento de que se forem orar, e que tenha que ter o consentimento dos dois, para não dar lugar ao diabo. Diz mesmo assim, Paulo. Porque às vezes tem cônjuges lá que eu estou em jejum, ele não toca em mim não. O jejum tem que ser de acordo dos dois, irmãos. Eu não posso passar por cima de coisas que a Bíblia está dizendo que é sagrada. Entendeu? Então tem que haver uma concordância. Entende isso? Acabou-se o vinho lá no casamento. O que foi que isso acabou no seu e meu? Ninguém melhor do que eu e você para procurar saber disso. Será que eu não preciso ser mais atencioso? Será que eu não preciso ser mais... dialogar mais com o meu cônjuge? Será que eu não preciso saber das necessidades dele ou dela? Isso é tudo coisas, irmão, de se analisar. São coisas que quando você analisa, Deus abençoa. Quando você analisa e corrige, Deus abençoa. Porque se tem uma coisa que Deus ama, é esse negócio do casamento, irmão. Porque foi Ele quem fez. E Deus, Ele criou o casamento pensando na felicidade um do outro. Você sabia disso? Deus criou o casamento para isso. Quando abre o coração para ele entrar, ele resolve. Sim, sim. Quando fecha, entra o outro camarada que mete o pé e derruba, viu? Vamos continuar lendo aqui, irmãos. Então ela diz... Preste atenção nessa palavra aqui do verso 5. Verso 5. Então ela disse aos empregados, ou os diáconos, façam tudo o que ele mandar. Olha que ponto interessante, irmão, que está aparecendo aqui. Sabe o que Maria está dizendo? Maria era uma veterana do casamento, sim ou não? Casada com José. Não temos nenhum indício ali de adultério de Maria, de briga dela com José. Não. Era um lar exemplar. Aí Maria está dizendo assim, olhe, vocês aqui, os trabalhadores aqui, façam tudo que Jesus vai dizer a vocês. Mas Jesus não tinha dito nada ainda. Foi em cima dessa fé de Maria que Jesus trabalhou o milagre. Você sabe o que Maria está fazendo aqui sem que muitos percebam? Maria primeiro fez uma intercessão pelo casamento que estava em crise. E Maria agora disse assim, eu convicta de que meu filho vai agir, faça o que ele disser. Segredo, irmão, para nós. Primeiro ponto, o vinho se acabou, vocês viram? Aliás, o primeiro ponto foi o convite, não? Jesus e a família sendo convidados para dentro de um casamento. Depois, o vinho acaba. Maria intercede. E aí o que acontece? E inclusive eu esqueci, me lembrei agora, graças a Deus, Maria também tinha sido convidada para ser padrinho daqueles assim-casados. E aqui entra um papel muito importante, irmãos. Eu creio que alguns de nós aqui já servimos de padrinhos de casamento, não é verdade? Que é testemunha, chamada de testemunha de casamento. Você sabe que uma testemunha de casamento ela tem uma responsabilidade muito grande? Qual é a responsabilidade da testemunha de casamento? Aconselhar o casal. Isso. Suponha que eu sei aqui que Rubiana sabe aqui que meu casamento está em crise. Ela foi minha testemunha, mas gordinho. Qual é a obrigação dela? Rapaz, o casamento de Balta está se acabando, vamos lá. Dá uma força, uma ajuda. Isso. Agora, irmão, não é para ela sair. Gente, dá certo, o casamento de Balta está se acabando. Ai, meu Deus, eu vou lá para ver se restaura. É isso? Isso vai amassar o pobre e o mundo inteiro, não. Pois é, porque se eu souber que ela fez, quando ela chega lá, desaparece daqui. Some daqui. Entendeu, irmãos? Se você sabe que um casamento está em crise, olha, vá orar e vá lá na caladinha aconselhar aquele casal. Gente, não façam isso. Claro, sempre que der espaço, não é? Entende? Porque às vezes a pessoa se fecha e não quer ainda tem que respeitar. Entende isso? Mas aí eu tenho a obrigação de orar por eles. Maria intercedeu. Senhor, o vinho acabou, se isso é uma intercessão. Ela está pedindo socorro, Senhor, ajuda-nos. E por que ela faz isso? Porque ela já sabia dos milagres que Jesus tinha feito antes. Quando Maria chegou nessa festa de casamento, que ela teve a prioridade de encontrar Jesus ali, os discípulos disseram para Maria todos os milagres e os feitos de Jesus. Aí ela disse,
Por isso que quando acontece o problema no casamento, ela disse, Jesus está aqui, Jesus é milagroso. Os discípulos dele disseram que ele fez milagre, então ele agora vai fazer aqui. E ela diz, faça tudo o que ele mandar. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso é pergunta para nós refletir nela. Nós temos feito tudo que Jesus está mandando dentro do casamento? Sabe uma das coisas também para o casamento dar certo? Confiança e respeito mútuo de ambas as partes. Outra coisinha, irmão, que eu ia me esquecendo. Sabe uma coisinha que tem acabado com o casamento? Hã? Também, mas é outra mais. Criança é uma bênção de Deus? É uma bênção de Deus, não é verdade? Mas ela não pode tomar o lugar do teu esposo e nem da tua esposa. Ah, não pode não. Você tem que cuidar dessa criancinha, jovem, que está no seu braço, mas dê atenção ao pai dela. O pai dessa criança precisa de toda a atenção do mundo. Criança come de dia, brinca, cheira o cafuné, agora vai dormir, que agora é meu momento comigo e minha esposa. Não, mas não é brincadeira isso não. Aí tem uns que botam um moleque com 3 anos no meio da cama lá, a barreira. Vai dormir no quarto do filho, da filha, né? Exatamente, bota dentro do quarto. Meu amigo, tem que ter o quartinho dele. Ou lá pra sala. Não, mas você não está desprezando, eu sei o que eu estou te dizendo aqui, irmãos. Outro dia um senhor por aí me procurou pedindo um conselho, e ele disse meu casamento, então já ia embora de casa. Porque depois que apareceu um filho aí em casa, a mulher botou ele no meio da cama e o bicho está ficando grande e não sai mais não. Ave Maria. Tá entendendo, irmãos? Eu vi um vídeo ontem na internet, o cara mandou pra mim, me marcou lá e mandou lá. A mulher botou 3 cachorros na cama. 3 ou é 4. Depois vocês vão ver esse vídeo por aí. E o marido chegou e disse, mas moça, de novo esses cachorros? Você não quer dormir aqui não? Aí disse, você tá me mandando embora para os cachorros ficarem... Aí ficou contando, 1 e 2. Ei, irmão, só que você vê o vídeo é da raiva. Cachorro na cama de dormir. Cachorro é lá pro quintal, um terreiro, irmão. Cachorro na minha cama, dentro da minha casa. Não, filho. Tem um lugar dele. Me perdoe aqui se alguém grita de casa, não tô. A gente quer pegar uma bactéria, né? Casa é lugar de gente, irmão. Cachorro é tomar conta do meu terreiro. Tem que tomar conta do meu terreiro, avisar quando chega uma peça rindo, mas pra botar numa cama pra cachorro lá em casa. Não. E tem gente que coloca, né? Bichinho de estimação lá em casa tem que ser eu. Não tô com brincadeira não. É verdade, é melhor Pois é. Perdendo lugar pra um gato, um cachorro. Que coisa é essa, meu irmão? Hã? Aí depois já sabe o que se acontece, né? Porque eu não quero nem dizer. Pois é. E é onde Deus vai trabalhar. Deus trabalha em cima do que levou o cônjuge a fazer aquilo. É muito fácil alguém chegar aqui, irmão, no meio dessa matéria assim, que Deus me defenda. E repare como é o ser humano. Alguém chegar aqui e dizer, você souber que foi aquele irmão mal feito, aquele pregador lá adulterou. Mas ninguém disse, desgraçado, foi mesmo. Aquele pregador daquele jeito, que é um desgraçado. Ah, a cara dele já dizia. Escuta, irmãos, ninguém se levanta para dizer assim, mas o que foi que levou ele a fazer isso ou ela? É isso que Deus vai fazer, irmão. Deus, quando alguém chega assim, Senhor, minha mulher me traiu. Tudo bem, vamos lá, vamos analisar aqui a coisa. O que levou ela a me trair? Que é fácil você apontar o dedo. Você sabe o que a mulher do cara está fazendo lá, o homem? Hã? Um dormindo no quarto, outro no sofá. Que negócio é esse, irmão? Eu já perdi manteiga desse. Meus irmãos, quando uma pessoa casa com outro, casamento existe, sabe o quê? Responsabilidade e compromisso. Compromisso, irmão. Aí eu tenho compromisso com o povo de fora, para a minha casa não. Criança é uma benção, mas cuidado, irmão. A criança vai crescer, depois vai ficar tu e o teu velhinho. Sabia? Depois eles vão se embora. Vai criar e vai embora, né? Exatamente. E quem vai ficar do teu lado? Teu parceiro ou a tua parceira? É nele que você tem que investir. Entende, irmãos? Outra coisa. Às vezes um daqueles cônjuges tem essa tendência. Vamos matar esse frango aqui, mas sei lá para as visitas. Não vai passar a semana toda comendo farinha seca com ovo. As visitas, vai comer o quê? O milho. Não é errado você tratar bem a visita, mas deixa eu dizer uma coisa. Sabe quem tem que comer o melhor da tua casa? Tu e a tua família.
Se a pessoa que você convidou vai comer, valeu. Agora, prioridade aqui na minha casa é quem? Minha família. Agora, eu convidei um amigo para almoçar comigo, eu também vou dar um bom e do melhor para ele. Uma coisinha melhor, né? Isso, entende isso, irmão? Agora, eu privar meus filhos, privar minha esposa, por de fora comer e sair mandando de mim? Não, meu irmão. Então, cuidado com esses tipos de coisinha que acontecem. O melhor da tua casa, quem tem que comer é quem soa mais tu, irmão. É quem come o pepino mais tu todo dia. Sabia? É aqueles que estão contigo na alegria, Na doença, na e tristeza. na tristeza. Sabia disso? Que tem? Essas coisinhas que tem se acabado, essas atenção que tem se acabado dentro dos relacionamentos, irmão. Sabia? Eu dou um presente bem bom de fora para minha mulher. Ela liga para isso, não, ela nem se importa, não dou nada, besteira, todo dia tomar ela. Você está entendendo as coisas? Mas quem deveria ganhar o presente melhor? Seu parceiro. Eu não estou dizendo que é para você dar o que é minha ninguém, estou falando isso aqui não. Eu estou dizendo que o melhor quem tem que comer é tu e a tua família. Agora, se você também pode dar uma coisa boa para outro, graças a Deus por isso. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, irmão. Porque às vezes eu sou que nem ouro por de fora, mas sou pior do que pimenta por dentro de casa. Entende isso? Aí repara o que diz aqui, irmãos. Olha o que diz aqui no versículo 6. Ali perto estava quantos? 6 talhas de pedras. E em cada uma de vocês, não vai dizer diretamente isso, mas na versão que eu estou usando, vai dizer que cabiam entre 80 a 120 litros de água. Os judeus usavam então essa água para rituais de purificação. E eles guardavam nesses potes, nas suas cerimônias de purificação. E Jesus disse assim, no versículo 7, Jesus disse aos empregados, ou aos diáconos, encham de água estes potes. Eles os encheram até a boca, ou seja, até em cima. Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos uma dificuldade aqui. Encher um pote d'água no dia a dia é normal, não é verdade, irmão? De 30, 80 litros, tinha 7 dias, era 6. Ou seja, eles carregaram ali aproximadamente quase 500 litros de água para encher aquilo ali. Perceba, irmão, os potes estavam vazios. E Jesus disse que tem que encher. Sabe, irmãos, às vezes o nosso coração está vazio, às vezes precisando ser cheio do amor de Deus e daquilo que Deus está mandando. Encha essas 6 potes, essa versão diz pote, mas as outras de diferente, não? Talhas, isso. Tinha que, se eles enchessem 5. O que vocês acham? Estavam cumprindo com a vontade de Jesus? Não. Vão encher 5, senhor, tá bom. Fazer o que ele mandou, né? Ele mandou encher tudo. E enche essa história. E enche esses potes. Sabe por que às vezes não acontece o milagre do jeito que Jesus quer nas nossas vidas? Porque nós não fazemos do jeito que Ele está mandando. Não faz a vontade do Pai, né? Então nós temos que fazer do jeito que Jesus está mandando. Se Ele mandou encher 6, não encha 5. Se Ele mandou guardar 10, não guarde 9. Entende? Se Ele mandou você respeitar, tratar bem, faça isso e vai dar certo. Se não, meu amigo, vai dar errado. É a Bíblia que está dizendo. E agora repara o que aconteceu aqui no verso 8. Em seguida, Jesus fez o que quando eles terminaram de encher? Mandou agora tirarem um pouco da água destes potes e levarem a quem? Ao mestre aqui diz o dirigente da festa. E eles levaram. Até ali era água. Não tinha nada de vinho aqui ainda. Tira um pouco dessa água e leva. Você sabe quando foi que aconteceu o milagre? Não foi quando eles encheram os potes. Preste muita atenção nessa palavra que você está ouvindo aqui. O milagre não aconteceu quando eles encheram os potes. Quando foi que o milagre aconteceu, irmão? Quando derramou no copo, né? Muito bem, irmãos. O milagre só aconteceu quando chegou a concluição. Leve até o mestre-sala. No momento que eles despejaram a água, ela transformou-se em vinho. Quando estava despejando. Até ali era água. Olha o que diz o verso 9. Versículo 9. Então o dirigente
noite da festa, provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados que sabiam, por isso ele chamou o que, querido? O noivo. Agora ele chama o noivo. É outra tradução, é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa, irmão. Porque um diz na frente, outro diz atrás. Você está falando uma coisa de serventes. Exatamente. Aí o que ele disse? Ele chamou o noivo e disse, peraí, que negócio é esse? E olha o que ele está dizendo aqui no versículo 10. E disse, todos costumavam fazer o quê? Servir primeiro o vinho bom. Depois que os convidados estavam do que, querido? Já beberam muito. Repare, o que é que a tua versão diz? Tem algumas versões aí que estavam bêbados, não é assim? Só que a palavra bêbado aqui, no original, quer dizer, estava embriagado, satisfeito, e não bêbado de efeito de álcool. É como, por exemplo, eu chego numa casa para almoçar e eu digo assim, gente, eu não quero mais comer não, porque eu estou embriagado de tanto que eu comi. Eu estou bêbado? Essa era a linguagem que era usada, mas quer dizer assim, eu estou satisfeito. Aí tem versão de Bíblia, inclusive um cara mandou um texto para mim e ficou debatendo. O texto está dizendo que ele estava bêbado. Eu digo, tudo bem, então você para dizer que ele estava bêbado precisa entender o original, senão você não vai entender nada. O texto está dizendo que eles estavam satisfeitos. E ele diz, depois que todo mundo está satisfeito, aí eles dão o quê? O vinho mais ruim. Mas ele diz, tu fizesse o contrário, isso é desrespeito. Tu quebrasse a tradição. Porque na tradição tinha que servir primeiro o quê? O bom vinho. Ele disse, você guardou o melhor para o final. Ele guardou o melhor para o final? Não. Quem guardou o melhor para o final ali foi quem? Jesus. Porque foi Jesus quem fez aquele milagre. Mas deixa eu te dizer a coisa. Você sabe, as pessoas lêem isso, pregam. Eu já vi muitos pregadores pregando sobre isso. E você sabe a parte mais triste dessa mensagem aí qual é? Duvido vocês dizerem. Sabe qual é a parte mais triste desse sermão? Desse milagre? Pode dizer aí, quem souber. Arrisque. Qual é a parte mais difícil desse sermão de se entender, irmão? Está vendo que vocês não entendem? Não perceberam? Jesus recebeu alguma honra aqui, queridos? Não. Hã? Jesus foi aplaudido ou agradecido aqui por esse milagre? Jesus saiu da festa, ele foi embora, ninguém quis mais saber de Jesus ali. É assim que acontece, filho. As pessoas que fazem o bem, às vezes, ela passa despercebida por você. O milagre ali tem vinho bom. Olha que vinho bom, o negócio agora era um vinho bom, mas quem fez o vinho bom é que queria saber. Você está entendendo? Assim é o que acontece, irmão, com as pessoas que fazem coisas boas na sua vida. Que transforma em doce o amargo que está lá. Quando você está na vida doce, nem lembra de quem fez o milagre acontecer. Vai embora. É assim que acontece. Nós somos bons nisso. Essa é a parte mais difícil desse sermão. Quando eu estou estudando ele, cadê Jesus? Jesus desaparece de cena. Quem aparece em cena agora é o quê? O mestre Sala, que Jesus mandou ir até ele. E agora o mestre Sala lembrou-se de quem? Apesar que ele não sabia de onde tinha vindo. Mas os caras não sabiam os que estavam se vindo, porque não, peraí, foi Jesus que fez esse milagre. Por que não disseram? Por que não disseram que foi Jesus que mandou ele fazer aquilo ali? Ninguém diz nada. Esse é o objetivo de Satanás, irmão. É encobrir ou abafar os milagres de Jesus. E quando você não conta os milagres de Jesus que ele faz na sua vida, você está abafando e o inimigo está contando vitória com isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa ainda em cima desse verso. O dirigente disse, você guardou um bom vinho. Às vezes, irmão, os momentos mais bons do seu casamento estão mais na frente. Às vezes os momentos mais felizes do seu casamento ainda estão mais na frente um pouco. Por que desistir agora? Todo casamento tem adversidade. Todos os casamentos da Bíblia encontram problema neles. Todos eles. Sabe por quê? Porque são humanos. Conviver com uma pessoa, irmão, com outra pessoa, sabe, que pensa diferente de você. Isso foi uma obra de Deus e ele fez isso para aprender um com o outro. E a Bíblia diz assim, suportai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros.
Amar quem faz o bem a gente é uma coisa boa, não é verdade? Agora eu quero ver você amar quem te pisa no teu calo. Quem não concorda com você. Quem te contraria. Hã? Amar essas pessoas é onde está a grandiosidade, irmãos. Sabia? Então, eu conheci Daqui a pouco eu vou encerrar com a história do irmão Inácio. Só vou ler o último verso e contar a história da mulherzinha lá da casa aqui. Bem pobrezinha. Para a gente encerrar. No versículo 11 ele vai dizer assim. Jesus fez está dizendo aqui, fez esse primeiro milagre em Cana da Galileia. Agora vai dizer assim, tá vendo, irmão? Você disse que ele fez milagre antes, aqui está dizendo. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez aonde? Em Cana da Galileia. Entendam isso. Assim revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram ainda mais nele. Depois Jesus fez o que, querido? E a sua mãe foram para onde? E os seus irmãos? E seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum. E ficaram ali por alguns dias. Mas eu não encontro ninguém aqui nesse milagre dizendo, obrigado, Senhor. Acabou-se o vinho. Outra coisa, aqui fica a prova de que os noivos não sabiam de onde tinha sido aquele vinho. Porque se eles soubessem que Jesus tinha feito aquele milagre, eu acredito que eles poderiam ter ido lá agradecer. Pelo menos eu acredito, não estou aprovando. Entende isso? Eu quero terminar com a pergunta que eu fiz na metade. Responda para você mesmo, ou para o seu cônjuge. Você é feliz no seu casamento? Eu acho que nós deveríamos chegar todo dia em casa e perguntar um para o outro, você está feliz comigo? Onde eu estou errando? Aonde eu preciso melhorar? Sabia que deveríamos fazer essa pergunta? Esposa, aonde eu preciso melhorar? Esposo, aonde eu preciso melhorar? Já imaginou uma situação dessa? E se o Deus for muito calado aqui, cara? Como é que vai ser? Mas como foi que eles começaram a namorar? Esses mudos. Mas o namoro é uma coisa tão grande, parece abelha na caixa do gato. Sim, sim. Agora, É por aquilo ali que Deus está agora esperando. depois de casa, passado do tempo, não Isso. Sabe, o senhor sabe o que é Apocalipse? Responda essa pergunta do senhor. Eu preciso ler esse texto. Vamos, o senhor vai ler essa pergunta aí agora. Nem quero. Pronto, aí o amor acabou, não é verdade? Agora repara o que Apocalipse diz para nós aqui. Ó. O último livro da Bíblia. Vai dizer a quem? Não tem a quem dizer, não. Eu preciso achar o verso agora, que é o texto que diz voltar é o primeiro amor. Cuidado que anda não passa nem vento. Depois. Para você ver. Deixa eu achar aqui o verso, viu? Capítulo 2. Capítulo 2, irmão. Você vai ler aqui para nós, viu? Não sei muito bem ler, não. Eu quero que o senhor leia para mim. Leia. Por favor, que para mim é o mais necessário. Tá certo, a gente lê. Eu tenho Vamos que lá. praticar. Mas olhe para ir para o verso aí, viu? Eu vou prestar atenção. Pronto. Vamos lá. Capítulo 2, verso 4. Diz assim, irmão. Tenho, porém, contra ti que fizesse o quê? O que diz a Bíblia de vocês? Tenho, porém, algo contra ti, que abandonasse o teu primeiro. Entendeu agora, irmão? Lá no namoro parecia duas abelhas, não é? Aí Deus está dizendo abandonasse, não foi aquilo ali depois do casamento? Depois de alguns anos de casado, abandonasse, ele está dizendo volta. O texto vai dizer aí, olha o que diz aqui demais. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras que? Volta ao primeiro amor, esse é o convite de Deus. O problema todo, eu entendo o que o Senhor está dizendo. Sabe como é o nome disso dentro do casamento? Rotina. O casamento entrou para a rotina. Estou nem aí. Mas se esse mesmo casal que está desse jeito se deixar um do outro, que Deus o livre, quando arranja outro, aí o cara fica romântico. Flor, presente. Por que não fez isso com a que tinha? Por que não fez isso com o que tinha? E depois leva um curso maior, né? Pois é. Então por que eu tenho que arranjar outra mulher para tornar-me romântico? Por que não vou ser romântico com a que eu tenho em casa? Não, mas porque ela é muito ignorante, porque ela é rica, eu também não presto.
Nós temos que ver isso, irmãos. É isso que nós precisamos analisar. Lembre-se, irmão, essa dona, ou esse moço, ou esse senhor que está do seu lado, só tem duas fontes onde ele pode ter vindo. E eu vou te dizer isso com a dor no coração. Ou o homem ou a mulher que você tem. Ou foi Deus quem lhe deu, ou foi quem? Não é uma pergunta para nós refletir. Ou a mulher que eu tenho em casa, ou eu para ela. Ou eu sou uma bênção de Deus, ou eu sou uma maldição para ela. E eu preciso refletir nisso. Será que o meu relacionamento ele tem a permissão divina? Se tiver, então vai ter a bênção de Deus. Entende? Irmãos, o problema é que hoje em dia não tem quase casamento. Sabe o que tem? Ajuntamento. E ajuntamento não tem bênção de Deus. Que ele tem que dizer isso aqui. Isso é entendimento, né? É sentar e conversar, né? Porque se é que nem eu falei, se para os dois mundos 15 dias amuados, a gente não vai passar. Certo. E o orgulho é outra desgraça, viu, irmão? É o pior que existe. No caso. Entendeu? Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa entender, sabe, irmãos? O Jesus que fez o milagre, o Jesus que transformou a água em vinho no casamento, é o Jesus que pode transformar, sabe, irmão? É o mesmo Jesus que quer transformar a minha vida e a tua. Jesus, ele tem poder para transformar o que está ruim em mim e você em algo bom. Sabia? Eu não sei o que você está precisando. Mas você que está aqui nessa noite, você sabe do que você precisa. Você sabe onde você precisa melhorar. E que Deus possa agir na minha e na sua vida. E que Deus abençoe o meu e o seu casamento. E que você leve no seu coração essa mensagem. Tem alguém aqui nessa noite? História, se vocês quiserem terminar. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de receber mais bênção do Senhor ainda? Deixa eu terminar a felicidade da irmã Inácio. Eu já estava esquecido. Maria e Inácio. E aí eu cheguei na casinha da mulher. Quando foi na segunda-feira, eu lá dentro do quarto com fome, não sabia para onde ir. E aí, de repente, chegou a irmã, 9 horas do dia, essa Maria de Inácio. Era uma senhora de uns 60 anos, por aí assim. E aí eu disse assim: ô irmão, o senhor não vai tomar seu café não? Faz tempo que eu estou esperando pelo irmão. Eu disse: ô irmã, como é que eu vou tomar seu café? Eu não sei nem onde a irmã mora. Ninguém me disse nada. Eu disse: rapaz, falta de respeito, mano. Eu disse: vamos, eu vou levar você lá agora. Aí saí por ali, entre rua, saí em rua, aquelas ruas de cruz. Um vilarejo que mora aproximadamente, quando eu estava lá, morava 5.000 pessoas. Tem uma feirinha lá tudo. Lá na última casa da rua, irmão. Você estava no quintalzinho dela assim, você via aquele lá, gresto pro lado de panela por ali adentro. Quintalzinho de onda de vaca. Quando eu cheguei na casa da mulher, irmão, tava lá um saquinho de pipoca pendurado numa parede, uma bolsinha com a metade de amendoim, uns pirulitezinhos, uma bolsinha com chiclete. Ou seja, juntasse tudinho, tá agora 20 ou 30 conto. Sabe o que essa mulher me disse? O senhor está vendo isso aqui, irmão? É daqui que eu tiro meu sustento. Eu digo: meu Jesus Cristo, é aqui que eu vou comer a semana toda. E entrei para dentro, eu digo: é pela fé. Meu irmão, quando eu entrei para dentro da casa daquela mulher, uma casinha, meu irmão, com as paredinhas todinhas tronchas, feinha, brasileira, a casa mais feia daquela rua. Eu não estou aqui falando da irmã, eu quero contar o testemunho dela. E eu pedi licença, ela disse: irmã, eu posso contar isso para as pessoas? Conte e encher a boca por aí afora. Meu irmão, quando eu entrei para dentro da casa daquela mulher, meu irmão, eu senti uma paz tão grande no meu coração. Irmão, uma serenidade, uma limpeza tão grande, meu irmão. As panelas dela brilhavam com o cara se encandear. E aí chegou a hora de eu ir para a mesa. Cheguei lá na mesa dela, aquela fartura. Eu disse: irmã, me perdoe. A senhora disse que tira seu sustento daquilo ali. Como e ainda ajuda as pessoas. Isso é milagre, não tem condição de não ser. Encontrei a viúva de Saré que estava naquele lugar. E ela disse: o irmão está disposto a comer dos milagres de Jesus aqui essa semana? Eu disse: então, ou coisa boa é comer milagre. Toda vez que eu ia para dentro da casa daquela mulher tomar café de manhã, almoçar meu dia e à noite, eu voltava com o coração com uma mensagem de Deus dentro dela. Porque ela me contava, sempre ela me contava. E quando eu fui um dia, eu não vi o marido dela. Não? Eu disse: irmã, cadê o seu marido? Ela abriu a quarto assim, ele dormia direto, porque ele tomava remédio de pressão. O Inácio, Maria de Inácio, o Inácio era ele. Ela disse: meu irmão,
Eu quero lhe contar um outro milagre para ficar completo o que aconteceu com esse homem. Esse homem eu fui levá-lo para o Recife para tomar remédio lá, que ele toma remédio controlado. E ele soltou-se da minha mão e correu dentro do Recife. Passou 3 meses perdido dentro do Recife. Nunca mais eu vi, meu irmão. Se vindo embora chorando e pedindo a Deus. Ela não era da igreja adventista na época. Ela era pentecostal. E ela disse, mas eu tenho uma fé em Deus. Essa mulher dizia isso para mim, olhando nos meus olhos, com o olho brilhava. E eu disse, não precisa da senhora me dizer, não, que pelos teus frutos conheceremos. E ela disse, olha meu irmão, isso não só foi uma vez não. E eu disse, como é que a senhora... Eu disse, cheguei em casa, sabe o que meus filhos disseram que era o diabo dele? Mãe, desista daquele, ele morreu, mas aquele cara perdido dentro do Recife. Nunca mais a senhora vai ver. Eu disse, eu vou trazer meu velho de volta para casa. Quando foi um dia depois de uns 3 meses que teve um sonho e voltou lá no Recife, não estava no Hospital das Clínicas. Mas o que é isso? E ela disse que conhecia, de tanto que ia lá, conhecia um segurança daquela área ali. E aí ela disse, sentiu o desejo de perguntar a ele. Aí perguntou, fulano, você viu um homem e tal assim, mostrou a foto dele. Ele disse, ele estava aqui há pouco tempo. Ela disse, no dia, aí desabou no plano de choro. Ela disse, estava, deixa eu ver se eu achei o que é aqui para a senhora. Mas quando olhou, ele estava numa esquina, quando viu ela, correu. Ela disse, você não me escapa não. Botou a perna atrás dele por ali, pegaram ele e trouxeram ele para casa. Aí ele disse, olha onde é que está aqui a minha bênção. Você sabe o que eu vi ali? Lembra do que eu disse do casamento feliz? Se você chegar, irmão, na casa dela, você tem pobrezinha dessa mulher. A mulher mais rica que eu encontrei dentro de cruz. Amém. Ela disse, olha meu irmão, isso é minha, ela chamava minha joia preciosa. Isso é um presente que Deus me deu para eu cuidar. Eu amo esse homem. Faz 40 anos que eu sou casada com ele. Só a morte nos separa. Você escuta isso por aí nos casamentos? Você escuta isso por aí nos casamentos? O que eu escuto por aí, essa desgraça, irmão, isso era para ter morrido. Como eu me arrependi de ter casado com essa tinha. É assim que nós escutamos por aí. Você já escutou isso que eu estou dizendo aqui? Algum de vocês aqui já escutou isso aqui? Não do seu cônjuge dizendo talvez, mas de outros. Queridos, marido correndo atrás da mulher com uma faca, um cacete, um olho inchado. É assim, meus irmãos. Resumindo, quando foi na sexta-feira, eu vim embora no sábado. No sábado de tarde, ela disse, irmã, amanhã eu vou torrar uma torrada de castanha lá, e começou contando lá, disse, irmão, eu cheguei nessa igreja aqui, quando eu cheguei nessa igreja, esse irmão não ora não. Esse irmão não sabe o que é milagre não. E eu lá, tremendo de vergonha. Só eu pedi a Deus, eu já pedi coisa a Deus. Se eu estava, irmão, uma onda no Recife lá, fui olhar a praia, mas ele deu um curro e a onda levou-me, se eu escapei pelo milagre. Tudo milagre de Deus. O diabo já tentou matar muitas vezes. Toda vez que eu chego em Panela, eu pergunto por ela. E a irmã disse, ela está viva. Maria de Inácio. Se o velho dela disse também. Quando ela se aposentou, na época ela não era aposentada, ela mandou um recado para mim, pela irmã que liderava a igreja lá. Disse, diga ao irmão que eu me aposentei, graças a Deus. Mais um milagre que Jesus deu a ela. Esse mesmo Jesus dela está aqui. Amém. Basta você querer. Irmãos, tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer, Senhor, eu quero nessa noite que o Senhor transforme a alga da minha vida, talvez até a salobrada, não? Salgada, quero que o Senhor transforme no bom vinho. Eu quero que o Senhor transforme minha temperança, porque ela é pesada. Eu quero que o Senhor me ajude a ser uma pessoa de temperamento, não explosivo. Me ajuda, Senhor Deus, a medir minhas palavras dentro da minha casa. Tem alguém aqui? Levante-se e vem cá para orar por você. Bora levar para mim. Zele por aqueles que Deus te deu. Eu vou com o seu baú. Senhora. Deixa eu fazer um. Faça assim. Eu queria, chega desse pra cá, meu filho. Chega cá, chega. Olha, eu queria que eu fizesse uma oração para esse rapaz que está precisado. Esse aqui é Michel. O meu sobrinho é Michel. Esse é o que ele falava dele, né? Esse Pode pedir oração por ele? ele precisa de uma oração, né, por ele. Sim, nossa. Eu agradeço. Michel. Se acredita no poder de Deus na sua vida, Michel? Amém. Deus não te trouxe aqui nessa noite em vão.
Sabe disso? Deus te trouxe aqui nessa noite. Eu queria falar ao seu coração. E dizer para você: eu sou o Deus que transforma água em vinho. Eu sou o Deus que sou especialista em transformar amargo em doce. Você acredita nisso? Ele tem poder para isso. Ele conhece a sua dor. Ele está aqui para cuidar de você. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do Michel. Que até aqui o Senhor preservou. Amém. O Senhor conhece a luta dele, Senhor. Por favor, Senhor Deus, resgata essa vida, Senhor Deus, das prisões tenebrosas. Dê a ele, Senhor Deus, a alegria de realmente viver, Senhor. Livre para servir ao Senhor. Abençoe a família dele, Senhor. A sua esposa, os seus filhos, quem quer que seja, se ele tiver filho. Senhor Deus, restaure a vida desse homem, Senhor. Também eu peço pela irmã Branca, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a saúde dela, Deus. Também. Faça uma cura aonde ela precisa. Muito obrigada. Deus eterno, Tu não fizesse este evangelismo aqui em vão, Senhor. Tu trouxesse cura, Senhor Deus, durante todas essas noites, as almas sedentas que tem nesse lugar. Leva-nos em paz daqui, Senhor, na certeza de que tivemos um encontro contigo. Se há alguém aqui entre nós, meu Deus, com adversidade no seu casamento, com problemas, qualquer que seja, Senhor, transforma nossas vidas, ajude-nos a amar, Senhor Deus, os nossos cônjuges e ajude-nos a viver com eles ou com elas até o dia da sua volta, Senhor. Amém. Por isso, Senhor, abençoa os casamentos daqui da Serra Negra e abençoe aqueles também que estão pensando em casar-se. Quando, Senhor Deus, o vinho do casamento, que é o amor, acabar, que todos nós venhamos a nos lembrar do Senhor Jesus, o Deus dos milagres. Amém. Ó Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. Mas nos traga amanhã de novo para te prestar um culto divino, Senhor. E ouvir a voz do teu suave Espírito falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Ô irmão, eu queria que o senhor. Ô irmão. Não. Ô irmão. Já fala, já terminou. Aqui eu sou dele. Ô irmão. Ô irmão. Vou orar com o meu irmão. E por que tu já voltou, rapaz? Oxê. Conversa, senta, tá certo? Una-se vocês dois para criar esse bebê, entendeu? Lembre-se do que vocês ouviram aqui nessa noite. Deus trouxe vocês aqui. Agora, o Senhor tem que... Eu não conheço a sua vida nem a dela. Mas o que o Senhor precisa? O Senhor precisa entender sua esposa. E o Senhor precisa saber com ela onde o Senhor precisa mudar. Perguntar para ela e ela perguntar para você. Amém, Jesus. Sentar-se, orar junto os dois. A melhor coisa é convidar Jesus para dentro do relacionamento de vocês. Amém. Como é que você tem um bebê desse? Não é? Você tem que criar o seu bebê. Ela que foi embora. Sim, mas o porquê que ela foi embora? Lembra do que eu falei? Fala por quê? Por que ela foi embora? Porque eu estava bebendo. Peça ajuda a Deus, nós vamos orar por você. Tá certo? Tá certo? Eu acho que foi esse que me pediu oração por ele. Foi? Meu irmão, deixa essa vida. Olha o Felipe tá morrendo, irmão. Ele chegou aqui, não aguentou ficar aqui tão becando e tão bebo. Meu irmão, eu bebi, eu era que nem você, eu vivi bebendo. E Deus me ajudou e eu deixei. Faça um voto com Deus, procure vir para os cultos com a sua esposa. Entendeu? Lute com Deus em oração, a igreja vai estar orando por você e você vai vencer isso, meu irmão. Agora deixa eu te dar um conselho. Você quer vencer a bebida? Se afaste de quem bebe. Cuidado do meu filho. Isso. Pois se afaste dos amiguinhos que ele bebe. É ele lá no canto dele e você com você. Você tem uma família para cuidar. É verdade. Tá certo? Então deixa esses amigos de garrafa para lá. Tá certo? Quantos deles vêm dar um conselho a você e ajudar você? Tem alguns deles que vêm? Então, meu irmão, eu já passei por isso. Volte para sua esposa. Vá cuidar do seu filho. Se ajoelhe perante Deus. Acredite que Deus vai fazer de você um vencedor. Viu? Em nome de Jesus, vamos estar orando por você intensamente. Venha para o culto amanhã de novo. Procure a igreja e venha procurar o bairro. Eu vou avisar. Vocês podem sentar aí. Entendeu? Nós vamos orar por vocês. Volte para o seu esposo.
Dê mais uma chance a ele, que ele aproveita essa chance. Senta, conversa, viu? Ô, Isso é o meu que Deus quer querido. pra vocês. Ô, meu querido. Agora, querido, senta aí todo mundo, que eu tenho um aviso para dar para vocês aqui, irmãos. Muito importante. Antes do sorteio, viu? Senta todo mundo aí. Tá todo mundo aqui? Tá, tô aqui. Pronto. Escuta isso aqui que eu vou dizer para vocês. Amanhã nós não vamos mais estar aqui. Porque eu recebi um áudio hoje e amanhã vai ter um evento aqui dentro. Ou seja, não é nenhum evento. É que todo ano o pessoal daqui da Serra Negra sabe de uma corrida que tem uma caminhada lá de Bezerro para aqui para a Serra. Então amanhã isso aqui vai estar cheio de gente trabalhando na cozinha, fazendo comida e vai estar cheio de, entendeu? Não vai ter como a gente concentrar-se. Então eu agradeci a moça que cedeu aqui, o pessoal da prefeitura. Então amanhã o culto sábado vai ser? Na igreja. Agora a pergunta, quantos vão para lá amanhã? Nós vai. Amém, louvado seja Deus. E eu estou esperando por você lá. Aí vocês já vão aprender o caminho da igreja, lá é mais largo, lá é mais aconchegante, não é aquele lugar que seja Lá é a ruim. casa da gente. Isso, lá é a casa de pai, entendeu, irmão? Nós estamos muito gratos pelo que fizeram por nós aqui, não é verdade? A gente vai. Mas amanhã o culto é lá. Nós vai dar todo. Também, todos os dias, porque isso aqui só vai terminar. A partir da manhã vai ser Não tem mais culto aqui, entendeu agora? Todos os cultos agora será lá na igreja, viu? Graças a Deus, nós vai. Hoje foi o último culto da gente aqui. Amanhã é na nossa igreja, na igreja de vocês. E nós vamos estar lá esperando por vocês igual nós estamos aqui, tá certo? Amanhã nós vai. Em nome de Jesus. Não deixe de ir para o culto, Joel. Nem você, leve sua família. Não beba mais. Peça força a Deus que Deus vai te ajudar. Viu? E nós vamos estar orando por você. Quem quer ganhar alguma coisa? É nós todos. Todo mundo tem como. Ó, eu adivinhei meu nome, eu não vou dizer, mas estava fechado e eu adivinhei. Eu falei aqui para a moça aqui. Só tem que você adivinhar se você sair lá aqui agora. Pelo menos já adivinhei ele fechado, né? Certo. Bora. Número 19. 19. Quem ganhou? Como é o nome da irmã? Calica. É lá, você pode entregar ela. Número 21. É não. 21. Chama o Vitor agora. Ah, caiu o 8 do que ela queria. Número 12. Tá vendo? Eu adivinhei, eu ia falar, viu? Eu ia falar, rapaz. Fechado, eu duvido que você vai ganhar o 12. Foi no dia, ó. Graças a Deus, viu? Alguém não vai entregar aqui, viu? Você já está aí na porta. Amanhã nós estaremos lá na igreja em nome do Senhor Jesus. Tudo será mais, viu? Um pouco mais espaçoso lá. Não perca, leve seus familiares para estar lá com Deus amanhã, viu? Em nome de Jesus.